Olá, meus amores, que a graça e a paz de Jesus seja derramada sobre a sua vida. Preciosos de Jesus, meu nome é Fernanda Matos, para quem não me conhece, e mais um dia conversar um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus alegra o meu coração e me deixa muito grata a Deus por ter esse privilégio, essa honra, né? Num tempo onde existem países, existem lugares onde as pessoas não têm esse tipo de liberdade que nós temos. Então, para mim, é um motivo de muita alegria ter essa liberdade de conversar sobre Jesus, sobre as coisas que Ele tem feito na minha vida, com tanta liberdade. E eu quero agradecer a sua presença aqui, para você que vai chegar, está chegando ou que vai assistir esse vídeo mais tarde. Que a graça de Deus seja derramada na sua vida e você entenda e caia no seu coração e brote e dê muito fruto, porque a palavra de Deus é rica, ela é viva. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o teu nome por mais esse dia. Obrigada pela sua presença. E eu peço mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz. Use, Senhor, este vaso que está nas tuas mãos, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Oi, Marcinha, seja bem-vinda, minha querida. Hoje eu quero ler o Salmo 46, que fala sobre o nosso refúgio, né? Para onde a gente se refugia, como a gente se refugia, onde nós buscamos refúgio quando a gente precisa de ajuda. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que se escrepem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora ele virá em meu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Teus feitos são estarrecedores sobre a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros no combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltada entre as nações e serei louvada na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Qual é o primeiro lugar que a gente busca refúgio quando a gente passa por alguma adversidade? Lá no Salmo 118 diz, 8 e 9, é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em príncipes. Nós temos Deus como a nossa fortaleza, como nosso refúgio. E no Brasil, nós estamos vivendo um momento bem tenso, né? Na política, um momento bem tenso na saúde. E tudo isso traz consequências para nós e atinge o nosso dia a dia, né? O pessoal estava falando que olha para a política não tá bom, olha para a saúde não tá bom e dá aquela insegurança e as pessoas acabam ficando com medo. E às vezes fala na política, não sei que posição tomar, não sei que lado, não sei se eu vou na manifestação tal, tem tanta manifestação. E o que Deus manda dizer para você hoje? Não confie em pessoas e não confie nos príncipes. Todos eles são tão humanos quanto eu e você. Os príncipes, nenhum governante, nenhum que chegar ali, ele vai agradar 100%. Porque as pessoas mudam, né? Às vezes aquela pessoa, aquele candidato que o povo acredita, tal, que chega lá, já tem um sistema pronto. E não dá para confiar.
Então nós temos que confiar e nos refugiar no Senhor. Engraçado que esse texto, ele fala lá no 10, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós buscamos refúgio no Senhor, não quer dizer que a gente vai ficar parado, estático, sem fazer nada. Eu sempre estou falando aqui, repetindo, né? Deus é Deus de movimento. A gente precisa agir, a gente precisa fazer. Mas a nossa alma, ela tem que se aquietar em Deus, ela tem que se refugiar em Deus. Nós precisamos ficar atentos para não confiar nas pessoas. Porque quantas vezes nós já fomos decepcionados? Porque nós queremos que as pessoas sejam de acordo com o que a gente enxerga. E isso é impossível, impossível. Se você pensar bem, todas as vezes que você foi frustrado e toda vez que você se decepcionou, você confiou nas pessoas porque você enxergava essa pessoa de acordo com o que você acreditava que era a pessoa. Só que Deus é o único que vê as pessoas como elas realmente são. Então, por isso, a nossa confiança ela tem que estar em Deus. Porque Deus, ele não muda. Deus, ele não muda de ideia. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Nós só somos frustrados e decepcionados porque nós não alinhamos a nossa fé ao nosso discurso, ao que a gente faz, às nossas atitudes. A gente já está cansado de saber que Deus é o nosso melhor refúgio. Mas a gente quebra a cara todos os dias. Porque a gente não aprende. A gente não aprende a descansar em Deus. Aí você fala assim: não, Fernanda, eu tenho aprendido, eu tenho descansado. Mas por que então que bate a frustração e aquela decepção? É porque a gente sabe que Deus é o refúgio, mas a gente continua colocando as nossas expectativas nas pessoas. E as pessoas, elas não são o que a gente pensa que elas são. Você já pensou, já aconteceu na sua vida de você falar assim: gente, nunca pensei que eu fosse capaz de falar um trem desse e eu tô falando. A gente não conhece nem a gente mesmo. Nós temos atitudes que a gente nem esperava que a gente fosse ter. Então, se você não conhece nem você mesmo, por que então você coloca tanta expectativa no outro? Por que então você acha que o outro vai agir do jeito que você acredita que ele vai agir? Por que as pessoas votam em um candidato e se decepcionam? Fala assim: para que eu fui votar? Porque colocou naquela pessoa toda a esperança e expectativa da vida dela. Sendo que todas as pessoas, elas são imperfeitas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa indignada com a política. Aí eu falei assim: enquanto você é pedra, você fica indignado mesmo, mas quando você vira o telhado, você percebe que é diferente. E ninguém que chega no poder, ninguém que chega ali na política vai agradar todo mundo, vai ser perfeito. Então as pessoas, elas ficam se dividindo, as pessoas elas ficam se degladiando entre as outras, porque todas querem que o mundo seja perfeitinho como está na cabeça delas. Todas querem que tudo seja redondinho como as coisas que ela acredita. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que permitir as pessoas falharem, o que tem a pessoa errar, gente? O que tem as pessoas falharem? Isso faz parte. Mas não, a gente cria um mundo perfeito e não aceita a gente errar e não aceita o outro errar. Eu não estou aqui defendendo política, gente. Não estou defendendo lado A, nem lado B, nem lado C, nem terceira via, nem quarta via. Eu estou defendendo aqui a sua saúde mental, a sua saúde emocional. É isso que eu estou defendendo aqui. E para você ter uma saúde mental saudável, você tem que parar de criar as coisas que não existem. A gente cria um mundinho perfeito e encaixa as pessoas neste mundinho perfeito. E aí, quando essas pessoas falham, o nosso mundo desaba.
porque nós estamos confiando nas pessoas, nós estamos confiando em governantes, nós colocamos as nossas expectativas no ser humano. E o ser humano muda o tempo todo. Me fala aí, é ou não é verdade? Você olhava para uma roupa, você falava, nunca na vida que eu vou pôr uma roupa dessa. E aí, de repente, vem a moda, tá todo mundo usando. Quando você vê, você tá usando aquele tipo de roupa. Quantas vezes você falou, nunca que eu faço um negócio desse? Quando você vê, você tá fazendo. Porque o ser humano é assim. Então, Deus manda dizer para você, olha, não, você está se decepcionando, você está frustrando, porque você tem confiado nos homens e você tem confiado nos príncipes. E aí, quando a gente se decepciona, a gente, ao invés de se refugiar no Senhor, falar, Senhor, aqui, perdão porque eu confiei nas pessoas, eu tinha que ter confiado no Senhor, a gente acaba com a gente destrói a gente. E Satanás se diverte com isso porque ele não precisa fazer nada, a gente faz isso sozinho. Porque a gente condena a nós mesmos. Por que eu fui confiar, meu Deus? Pra que eu fui falar aquilo? Eu sou uma idiota, eu sou uma trouxa. Eu acredito em todo mundo, mais uma vez eu fui enganada. E você começa a falar palavras que agridem a sua identidade, que massacram a sua identidade. Você fala, mas eu não aprendo, eu sou burra mesmo, eu sou burro mesmo, eu sou idiota. E aí Satanás fica feliz, por quê? Usa você mesmo contra você mesmo. Então a gente começa a massacrar a nós mesmos, a maltratar a nossa identidade, a ferir a nós mesmos. Tudo porque a gente confiou nas pessoas erradas. E Deus olha para nós e diz assim, olha que se você confiar em mim, no seu interior vão fluir rios de água viva, porque eu tenho vida para gerar dentro de você. Agora, as pessoas com quem você confia, quem você acredita, elas não têm vida para te dar, porque a vida delas também é tão imperfeita quanto a sua vida. Eu todas as vezes, gente, toda vez que eu me decepcionei com pessoas, que eu fui ver na Vera, assim, de verdade, o que tinha acontecido, por que aquela pessoa me decepcionou, frustrou, quando eu vejo, a culpa não é só da pessoa. A culpa é sua, a culpa é minha também. Nós temos a mania de enxergar todo mundo com a nossa régua. E aí as pessoas nos decepcionam. Como a Joyce disse aqui, o ser humano é falho. Isso, o ser humano é falho. E Satanás usa isso, o inimigo das nossas almas usa o ser humano falho pra gente desconfiar que Deus também não é tão perfeito assim. E aí, a nossa confiança sendo abalada, nós começamos a medir Deus pela nossa régua. E quando você vai ver, por que você se decepcionou? Por que você está ferido? Por que você ficou machucado? Porque você idealizou uma pessoa que não existe. Você idealizou uma pessoa que não existe. Na minha vida, toda vez que alguém me decepcionou, a culpa não foi só da pessoa. A culpa não foi só da pessoa. Quando eu vou olhar, a culpa... Tem casos que eu já percebi que às vezes 90% da culpa é minha. Porque eu idealizo as pessoas e eu quero que as pessoas elas tenham atitudes que eu acho que elas deveriam ter. Oi, nós não vivemos um conto de fadas. A gente vive a real. Por isso que aqui no Salmos 46 diz, ó, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? Se você for ver, na história, a fortaleza era uma barreira que protegia contra os inimigos. E aqui está falando no sobrenatural. Deus é a nossa fortaleza, é quem nos protege dos ataques, principalmente na nossa cabeça, na nossa mente. Porque sempre que acontece alguma decepção, que alguém nos machuca, que alguém nos fere, além do sentimento de decepção e de frustração com a pessoa, a gente ataca a nossa identidade. A gente diminui o que nós somos, né? Porque nós
idealizamos alguém. E nós precisamos olhar para as pessoas como Deus olha. Lembra de Pedro? Pedro traiu Jesus 3 vezes. E Jesus ainda teve a coragem de dizer para Pedro: eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Quando Jesus olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele não fica olhando o nosso pecado, ele separa a nossa identidade para o que Deus nos criou para ser, com os nossos erros, com as nossas falhas. E assim nós precisamos pedir a Deus que mude a lente dos nossos olhos. Nós precisamos enxergar as pessoas como Deus enxerga. Quando a gente olha para as pessoas como Deus olha, fica muito mais fácil a gente viver. Fica muito mais tranquilo. Então, a política, a saúde, tem sido tão difícil, né? A gente fica às vezes sem rumo. Uns pegam fervorosamente um lado, toma vacina, não toma vacina. E se você se refugiar em Deus, você vai saber o que você precisa fazer. Porque Deus vai abrindo o caminho, vai dizendo é por aqui, é por aqui. E nós precisamos desse refúgio. Porque o refúgio em Deus vai impedir que nós não destruamos a nós mesmos. Porque já não basta o outro te frustrar, já não basta o outro te decepcionar, já não basta tanto problema nós mesmos, por causa da nossa mente tão criativa, a gente se acusa o tempo todo. Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter pensado desse jeito, mas que dia que eu vou aprender? Mas eu sou, sabe? A gente precisa parar de se agredir. Você sabia que você pode errar, que você não é uma pessoa perfeita? O que a palavra de Deus diz é que a gente não pode ficar o tempo todo cometendo erros, o tempo todo pecando, o tempo todo. Mas se você chega a errar, a falhar, você não pode pegar isso como um castigo na sua vida e olhar, tudo bem se você errar. Errou, tudo bem, bora lá começar a fazer de novo. Porque nós precisamos nos aquietar para poder saber e aprender mais de Deus. A gente precisa ler a palavra. Sabe quando Jesus ele foi para o deserto? Tem gente que fala assim, eu vou fazer jejum porque eu preciso me encher de Deus, porque eu preciso que a minha vida espiritual ela seja melhor, eu vou me alimentar no jejum de Deus, vou comer a palavra, eu vou fazer jejum. Gente, são sacrifícios que Deus não agrada. O jejum, se você for perceber, eu estou falando de jejum, veio o jejum na minha cabeça, que eu lembrei a parte que Jesus foi para o deserto. Fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado, estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da palavra. Ninguém mandou ele ir para o deserto ficar de jejum. Foi algo orgânico. Ele quis, ele teve prazer de fazer esse jejum. E toda vez que ele foi tentado, ele disse, está escrito, está escrito. Então, você acha que quanto mais você chegar perto de Deus, mais você vai ter dificuldades na sua vida, mais problema vai vir? É diferente, com Deus é diferente. Porque as coisas com Deus, o sofrimento com Deus é diferente do sofrimento do mundo. O sofrimento que a gente tem longe de Deus é diferente do sofrimento que a gente tem com Deus. Porque o sofrimento que a gente tem no mundo, com as pessoas longe de Deus, nos levam para o abismo que destrói a nossa identidade. Nesse abismo, nós ficamos com a identidade corrompida. E quando nós estamos sofrendo na presença de Deus, Ele transforma todas as suas lágrimas em bênçãos para você. E você sai ali daquele sofrimento tão forte, que ninguém que passa pela sua vida passa sem se alimentar do que Deus derrama sobre a sua vida. Lá em 2 Coríntios diz, por isso aceito com prazer fraquezas e insultos e privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Deus, Ele se agrada tanto quando você se refugia nele. Deus fica
tão feliz quando você busca ele em primeiro lugar. Não fica confiando nas pessoas, nem em Bolsonaro, nem em Lula. Não confia em príncipes, como diz aqui o Salmo 118, 8 e 9. Deus fica tão feliz que ele derrama sobre a sua vida, sabe o quê? Força. Porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E a primeira coisa que Deus restaura na sua vida, quando você se refugia nele, é a sua identidade. É a sua identidade. Aí você vai dar trabalho para Satanás. Por quê? Uma pessoa que sabe quem ela é em Deus, ela é inabalável. Porque ela não, a identidade dela não está firmada no que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Se o Brasil está para cima ou está para baixo. Se tem vacina, se não tem vacina. Se a política tá uma loucura, se os hospitais... Não, a pessoa que tem identidade firmada em Deus, ela vai estar bem. Ela vai estar forte. O mundo precisa de pessoas fortes em Deus. Porque o mundo está fraco, está frágil. Não sabe, tem muita gente que não tem ideia de quem Deus é. E se o povo de Deus, se a igreja de Cristo, quando eu falo igreja de Cristo, porque você pode ser de uma igreja que não seja a minha, mas se você crê em Jesus Cristo como Salvador, você pertence à igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo não se refugia em Deus, se a igreja de Cristo não tem Deus como seu refúgio, ela enfraquece e ela perde a força. E quem é que sobra para ser o farol, para iluminar o caminho das pessoas que não têm ideia de quem Deus é? O mundo precisa de uma igreja saudável. O mundo precisa de uma igreja de pé. O mundo precisa de uma igreja curada, que não fica presa, porque o mundo está precisando de luz, de alguém que mostre a solução. E se a igreja de Cristo fica lambendo suas feridas, olhando para suas dores e não olha para Jesus e não prossegue, nós ficamos ali no mesmo espaço de tempo e lugar que as pessoas que não têm ideia de quem é Deus está. Se a igreja não se aproximar de Deus, não se encher de Deus, como Jesus ali, depois do batismo, ele pôde enfrentar um deserto. Jesus pôde enfrentar um jejum de 40 dias porque ele estava cheio. Jesus não foi jejuar para se encher, ele já estava cheio quando ele foi para o deserto, quando ele foi para o jejum. E nós precisamos nos encher para enfrentar os desertos que nós vamos enfrentar, as tempestades que nós vamos enfrentar. Porque nós seremos farol e nós seremos uma fonte inesgotável que vai abençoar e derramar vida sobre a vida das pessoas. Mas se a igreja se abate, ela não avança, ela não vai para cima. Porque quando a palavra de Deus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra os filhos de Deus, não fala que a igreja, não é aquela coisa que a igreja fica com a porta fechada segurando para o inferno não entrar na igreja. Não, é o inferno que fica segurando para a gente não entrar. Só que a gente está tão bem, a gente sabe quem nós somos em Deus, porque nos refugiamos nele, que nós invadimos, nós entramos no inferno e iluminamos o caminho das pessoas e derramamos vida na vida das pessoas. Porque nós não ficamos acomodados. Porque Deus, o nosso refúgio e fortaleza, ele é bem presente em qualquer adversidade que a gente esteja. E ao invés de ficarmos deprimidos, pacatos, encolhidos nas nossas dores, a gente, mesmo doendo, mesmo sofrendo, a gente está tão cheio de Deus que a gente pode enfrentar qualquer jejum, a gente pode enfrentar qualquer deserto. Eu espero ter abençoado a sua vida. Fique de pé, levanta, lava o rosto e vai para a sua vida, segurando nas mãos do poderoso. Não segure nas mãos das pessoas que vão soltar a sua mão, elas vão soltar. Tem até uma frase, né? Segura minha mão, não solta minha mão. Aí um meme que saiu aí. As pessoas soltam porque as pessoas são seres humanos, são falhos como eu e você. Cada lugar que tem uma militância te torna escravo.
E a sua milícia, a sua luta, ela não é aqui nessa terra. Ela é contra as potestades. E se você agarrar em Jesus e militar por Jesus e com Jesus, você vai estar cheio de vida e derramar vida nas pessoas. Porque tudo aquilo que escraviza a sua alma, ela mancha a sua identidade. E Deus não quer que você seja alguém manipulado por uma ideologia, manipulado por um grupo. Deus quer que você seja liberto, livre. Olhe todas as situações por você mesmo. Deus quer você uma pessoa autêntica. Para ser autêntico, você vai ser diferente da massa. Para ser diferente da massa, é claro que você não vai conquistar, nem todo mundo vai gostar de você. Mas você não pode jogar sua identidade na mão das pessoas. Salmo 118, 8 e 9. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nas pessoas, do que confiar nos príncipes. Não deixa ninguém manipular sua identidade, mexer com a sua identidade. Sabe por quê? Essas militâncias, essas coisas, tudo que existe, quando você está sozinho chorando com dor, elas não estão lá. Quem está lá é Deus, porque Deus não muda. Por mais que você se afaste dele, por mais que você não faça nada na direção dele, ele não vai te amar menos ou vai te amar mais se você fizer vários sacrifícios. O amor dele é imutável. Entrega o teu caminho ao Senhor, agrada-se da presença dele e ele vai satisfazer o que a sua alma precisa, o que o seu coração busca. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu dia. Vamos orar? Você está com dor em algum lugar? Está com dor de cabeça? Está com dor no seu estômago? Onde que é a dor? Coloque a sua mão aí, eu vou orar por você. Eu não tenho nenhum poder de curar ninguém, mas eu oro no nome daquele que tem o poder de curar qualquer pessoa e qualquer enfermidade. Então eu vou ministrar cura sobre você. Mas se a sua dor, se a sua angústia for na alma, coloque a sua mão no coração e na sua cabeça, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada por mais um dia, obrigada por ser o nosso refúgio, obrigada por ser a nossa fortaleza, porque o Senhor nunca nos decepciona. O Senhor sempre está pronto para receber as nossas expectativas e superá-las, porque o Senhor é desses. O Senhor é desses que transforma, que cura e restaura toda a identidade. Nos ajude a ser autênticos. Nos dê força, Pai, para não permitirmos que ninguém manipule a nossa identidade, que está no Senhor. Que o Senhor pegue a nossa identidade e nos transforme a cada dia. Porque nós queremos, Pai, nós queremos ser aquela pessoa, ter aquela identidade que o Senhor criou para nós sermos. Antes de nós nascermos, o Senhor já tinha planejado. É essa pessoa que nós queremos ser em Ti. E agora, Senhor, na autoridade que o Senhor me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pelo Espírito Santo, eu ministro cura sobre a sua vida. Eu ministro cura sobre você agora, na sua cabeça, onde você estiver com enxaqueca, que ela saia agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se você estiver com enfermidades na sua alma, se a sua enfermidade estiver nos seus pensamentos, se você estiver preso em algum lugar agora, eu ministro cura sobre você e ordeno que você saia dessas correntes que te prenderam e viva o novo de Deus na sua vida. Viva o novo de Deus, porque Deus tem coisa boa, Deus tem coisa nova para você, mas você precisa soltar as antigas, sacuda, solte as coisas antigas e venha para o novo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que Deus abençoe seu dia. Tchau, tchau, gente. Obrigada por estarem comigo até aqui, e se fizer diferença para você, marcou você em algum momento essa live, você divulgue. Clica aí no aviãozinho e compartilhe com outras pessoas, tá bom? E me sigam também no Spotify, Fernanda Matos, com 2 T's, doses de vida, doses _ de vida, tá bom? Obrigada, Joyce, fica com Deus, muito bom ter você aqui. Gente, bora lá,
Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Hoje vai ser um dia incrível para você e surpreendente em nome de Jesus.